Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Momento da Mulher Cristã, seu programa semanal de aprendizado, crescimento, desenvolvimento pessoal. Por uma vida com propósitos é o nosso tema central. E nós estamos abordando os passos de uma mulher bem-sucedida com base no livro Mulher Nota 10, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos ver o sexto aspecto dessa mulher bem-sucedida, que é o seu relacionamento com Deus. Então nós vamos orar e em seguida abordaremos esse aspecto e vamos ver o que essa mulher nos traz de aprendizado com relação ao relacionamento com Deus. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Deus de infinitas misericórdias, Deus todo-poderoso, soberano, Deus que nos criou com um propósito, nós queremos nesta hora, em Tua presença, suplicar a Tua direção para mais um programa, mais um momento da mulher cristã. Que o Teu Espírito esteja falando, aperfeiçoando, nos edificando com a Tua palavra e com os ensinamentos que o Senhor tem colocado diante de nós. Abençoe esse programa para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. O versículo que nós tomaremos por base neste momento é Provérbios 31, versículo 30, que diz: Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É um versículo muito conhecido, creio que a maioria de nós já ouviu esse versículo, ou já memorizou, ou já assistiu mensagens, pregações e orientações com base nesse versículo. E, de fato, nós temos essa mulher de Provérbios como melhor referência, né? Como melhor padrão de conduta, e especificamente com relação a ela, o que chama a atenção é que ela temia ao Senhor. Era bela, rica, cheia de qualidades, cheia de dons, talentos e habilidades. Mas o mais importante nessa mulher era o temor que ela demonstrava pelo Senhor, Senhor nosso Deus. Então, a graça é enganosa, a formosura, porque isso tudo passa. Mas o caráter, aquilo que você é de fato, e o seu relacionamento com Deus, isso sim é eterno, são valores eternos. Então vamos entender um pouco mais sobre o relacionamento dessa mulher com Deus. Muito bem, amados e amadas. Uma mulher que não se estriba em sua beleza física. Uma mulher que não confia na sua beleza física, uma mulher que não conquista espaço, coisas materiais e na sociedade por conta da sua beleza física. A mulher virtuosa, ela não fazia da beleza física o alicerce da sua vida. Então, essa mulher, ela era extremamente cuidadosa com ela mesma, ela cuidava da saúde, ela se vestia muito bem, como nós já vimos. Tudo leva a crer que ela tinha uma ótima aparência física, mas a vida da mulher de Provérbios, dessa mulher virtuosa, mostra para nós que ela era uma mulher bela, que ela tinha atrativos, mas a sua vida mostra que isso não era o mais importante.
que ela se destacava não pela sua beleza física, mas por suas outras características. E isso porque, partindo dela, ela não usava a sua beleza física como ingresso para abrir, para acessar lugares e pessoas ou para adquirir coisas. Então era uma mulher que cuidava de si pessoalmente, estava sempre bem vestida, bem arrumada, tinha muitas posses, mas ela não fazia da beleza física o alicerce da sua vida. Essa mulher, ela faz do seu relacionamento com Deus a razão maior da sua vida. A mulher virtuosa é descrita como alguém que teme ao Senhor. É o temor a Deus que faz a vida valer a pena. O temor a Deus é necessário na adoração, no serviço e na busca de santificação. O temor a Deus, ele precisa ser parte da nossa vida. Ele precisa estar entranhado em nós para que a adoração seja verdadeira, para que o serviço seja para a honra do Senhor e para que a busca de santificação ela seja constante e seja em reverência e santo temor. Então, o temor a Deus faz a vida valer a pena. E nós vamos ver o que caracteriza o temor a Deus e por que essa mulher se destacou, sobretudo, por temer ao Senhor e ela foi exaltada, louvada, elogiada por temer ao Senhor. Nesse sentido, nós precisamos ter clareza com relação a temor. O que é temer a Deus? Não é que eu tenho medo, faço ou deixo de fazer algumas coisas por ter medo de punição ou por ter medo de não ser abençoado por Deus. Temer a Deus é algo que tem mais a ver com conhecer ao Senhor e saber quem Ele é, do que com uma atitude de medo e de insegurança diante do Todo-Poderoso. O que é temer a Deus, então? Primeiro, é andar em santo temor, sabendo que daremos contas da nossa vida a Deus. É a gente entender que Deus é onipresente, Ele está a todo tempo conosco e que a nossa vida, as nossas decisões, a nossa conduta, tudo isso está claro diante de Deus, não há nada que possamos esconder de Deus. E a Bíblia é clara quando ela diz que nós daremos conta, né? Um dia daremos conta da nossa vida a Deus, porque Ele que nos criou, nos deu a vida e um dia Ele vai nos chamar e nós vamos sim dar contas. Mas esse entendimento de que nós vamos dar contas a Deus não tem que fazer com que vivamos com medo de punições, ou com medo de não ter salvação, ou com medo da morte eterna. Não é por aí. É andar em santo temor, vivendo de forma que glorifique a Deus. É viver com discernimento diante das oportunidades e riscos da vida. Então, a vida nos apresenta muitas oportunidades. Oportunidades que podem ser para glorificar a Deus e oportunidades que podem ser para negar ao Senhor e pecar. E oportunidades também que envolvem riscos, né? Então a gente precisa ter discernimento diante de tudo que formos fazer na nossa vida, diante de tudo que Deus coloca diante de nós. Nós precisamos ter discernimento. E como é que a gente adquire discernimento? Em relacionamento com Deus. Porque aí o Espírito Santo agindo em nós comunica,
nos conduz ao caminho que devemos seguir. A palavra diz que ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, no caminho que deve seguir. Então, é viver um relacionamento com Deus, viver em comunhão com Deus, tendo o cuidado de andar segundo as orientações dele e daí adquirindo esse discernimento espiritual diante das oportunidades e riscos da vida. Terceiro ponto, temer a Deus é viver em santidade num mundo de impiedade. Nós vivemos na contramão do mundo. Nós vivemos na contramão das ideologias, da lógica social, do permissivismo, da verdade relativa do mundo. Nós vivemos na contramão disso porque nós queremos viver em santidade. O mundo jaz no maligno. O mundo se deixa levar pelas novidades, que, na verdade, biblicamente sabemos que nada disso que se nos apresenta na sociedade é de fato novo, né? Tudo que a gente possa ver hoje, que a gente imagine que seja absurdo, já aconteceu em algum outro tempo na história da humanidade, e Deus agiu de maneira coerente com a sua santidade naquelas situações específicas. Então, nós precisamos buscar viver em santidade, mesmo estando inseridos num mundo de impiedade, mesmo estando e precisando conviver com pessoas que não temem ao Senhor. Nós precisamos nos manter temendo, tendo discernimento e buscando a cada dia mais viver em santidade. E o quarto ponto do que é temer a Deus, nosso relacionamento com Deus, é um pouco do que eu já falei, porque é rejeitar a ética relativa e situacional do mundo. O que é ética relativa e situacional? Dependendo da situação, dependendo da pessoa, do aspecto, do local, eu vou ser ético ou não. Essa é a ética relativa, situacional e eu diria oportunista do mundo. Então, nós precisamos rejeitar essa ética relativa. Nós não cremos num Deus relativo que muda conforme a demanda. Nós cremos num Deus absoluto. Os valores eternos são absolutos. E a lei de Deus é absoluta e é para todos, igual para todos. Os padrões bíblicos são para todos. Muito bem. Em quinto lugar, temer a Deus é também adotar uma mordomia responsável em todas as áreas da vida. A mordomia quer dizer que tudo que nós temos, somos, isso foi nos concedido por Deus e pela misericórdia de Deus, e nós precisamos entender que somos mordomos apenas dele. Ele é o dono, nós somos mordomos. E nós precisamos adotar essa mordomia, o cuidado com tudo que ele nos deu, de forma responsável, e isso em todas as áreas da nossa vida. A área familiar, eu preciso entender que Deus colocou diante de mim, colocou em minhas mãos coisas que eu preciso administrar de forma responsável. Mordomia responsável. E o sexto ponto é investir o melhor de si na vida dos outros, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Então, um caráter
moldado por Deus com vistas a fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado, a viver em santidade e a buscar constantemente um relacionamento com Deus. Relacionamento, queridos, não é eu de vez em quando ir à igreja e falar com Deus, ou num momento de dificuldade eu pedir oração ou eu orar. Relacionamento é algo que se constrói diariamente. Então, para eu ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ter intimidade, comunhão com Ele. E isso é impossível de acontecer se nós não buscarmos com regularidade a comunhão e estar na presença do Senhor. Então, esses pontos que falam do temor a Deus, o que é temer a Deus, são importantes para a gente saber que aquela mulher, a mulher de Provérbios, ela desenvolveu uma série de características, e o firme fundamento disso era o temor do Senhor. O firme fundamento de todas as características que ela desenvolveu era o relacionamento que ela tinha com Deus. Então, o que é importante para nós, queridas? O Espírito Santo, ele está sempre à nossa disposição para nos aperfeiçoar, para que possamos nos desenvolver de forma saudável e vivendo em santidade. Então, quando a gente busca esse relacionamento com Deus, o temor do Senhor, ele vem de uma maneira muito natural, porque quando eu me relaciono, eu passo a conhecer. Se eu for pensar em relacionamento horizontal, né, de um ser humano para outro ser humano, quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu respeito. E o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser nessas bases. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho comunhão, eu estou com Ele, mais eu respeito, mais eu temo, mas é aquele temor reverente que vem do conhecimento e do respeito a esse Deus. Não por medo, porque eu sei que Deus pode todas as coisas, mas por saber que Ele é santo, justo e fiel. E aí o temor vem quase que vem naturalmente em nós, a partir do momento que conhecemos de fato ao Senhor. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Temer ao Senhor era a principal marca da mulher virtuosa de Provérbios. A mulher que Deus nos deixou como exemplo, como modelo de fé e de boas obras e de relacionamento com Deus. Era uma mulher cheia de qualidades, tinha muitas qualidades, mas era uma mulher que se preocupava em desenvolver um relacionamento com Deus. E por conta do temor ao Senhor que ela demonstrava em suas ações, essa mulher era louvada, era exaltada, era elogiada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, se você quer ser reconhecida, você pode me dizer: eu não tenho intenção nenhuma de ser exaltada, eu quero que a glória, que a honra seja do Senhor. É isso mesmo. Mas se você quer ser reconhecida como uma mulher cristã, como uma mulher que tem um caráter cristão
reconhecido diante de todos o seu relacionamento com Deus. O temor ao Senhor expresso em suas atitudes é que vai comunicar para as outras pessoas que você é uma mulher de Deus. Os passos de uma mulher bem-sucedida. Relacionamento com Deus é o nosso tema de hoje e posso assegurar-lhes que este é o principal passo que uma mulher bem-sucedida deve dar para que, de fato, ela alcance êxito em sua vida, em suas realizações, em sua família. Relacionamento com Deus é o principal ponto. A mulher de Provérbios buscava isso, tanto que ela foi descrita como uma mulher que teme ao Senhor. E o que esse texto nos deixa muito claro é que nós seremos reconhecidas, porque as nossas ações, as nossas atitudes vão glorificar ao Senhor. Não é que nós seremos exaltadas humanamente falando, ficaremos famosas e conhecidas e tudo mais. Nós seremos reconhecidas por aqueles da nossa família, do nosso convívio social, da nossa comunidade de fé. Então, busquem, amadas, um relacionamento íntimo e cada vez mais íntimo com Deus. E o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, vai nos aperfeiçoando dia a dia, vai nos moldando, vai nos direcionando. E aí nós jamais compactuaremos com a lógica relativa desse mundo que tenta distorcer o que é valorizável, valor, é, que é valorizável no caráter de uma mulher. Nós temos um padrão de caráter e é este, em santo temor, que nós devemos seguir. Que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento sobre todas essas coisas e que, se em algum aspecto nós ainda não conseguimos compreender totalmente, busquemos no relacionamento com Deus o entendimento, porque o Espírito Santo, ele se revela a nós por meio da leitura da palavra e é isso que nós precisamos buscar num relacionamento íntimo, constante com o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça viver de forma coerente com a fé que professamos. Em nome de Jesus. Amém.